Sejam muito bem-vindos a esse episódio do nosso podcast, que tem o meu nome, mas as reflexões que eu trago aqui são reflexões para que todos nós, juntas, possamos construir um caminho mais conectado, mais alinhado com a nossa humanidade e com a nossa essência. E nesse episódio de hoje, eu quero ter uma conversa bem sincera com vocês. Esse episódio, ele era para ter sido gravado na semana passada, né? Uma semana atrás. E eu não postei o episódio da semana passada, porque na verdade eu nem gravei o episódio da semana passada. Vocês lembram que no primeiro episódio desse mês, eu compartilhei com vocês, no final, que eu estava em dúvida sobre o tema do mês, que eu não sabia qual tema que a gente falaria, aquilo que a gente iria abordar, e eu fiquei travada nesse lugar semana passada de não saber qual tema falar, de não ter a clareza sobre qual aprofundamento faríamos em nós mesmas nesse mês de outubro. E eu percebi que isso me travou. Isso me travou completamente a ponto de eu nem me permitir, muitas vezes, compartilhar aquilo que eu estava refletindo, aquilo que estava sendo atravessado por mim. E eu, como uma amante da comunicação, acredito muito em partilhar aquilo que está vivo na gente. Sabe aquilo que está pulsando na gente? Quando a gente compartilha aquilo que está pulsando na gente, eu acho que isso tem um alcance muito maior, e aí eu não estou falando de números, eu estou falando de profundidade. Alcança um lugar mais profundo dentro de nós, sabe? Porque aquilo é mais verdade, aquilo está mais conectado com esse nosso agora. E eu estava quase hoje, nessa semana, pulando esse episódio da semana passada, querendo não gravar ele, ou muitas vezes entrando no lugar de invalidar tudo que eu já fiz até aqui, tudo que eu tenho vontade de fazer. Então, invalidar as minhas conquistas e invalidar os meus desejos. O meu desejo de continuar com esse podcast, de fazer dele cada vez um lugar para estarem mais pessoas escutando, compartilhando, entrevistando. Então, existe um desejo muito forte em mim de continuar sustentando isso. Mas é curioso que quando na primeira falha minha, teoricamente, vem um processo grande de autossabotagem, né? De falar, então você errou então você errou todos, então esquece, então não vai dar certo, então não continua, então você não está se comprometendo com aquilo que você disse no trailer. E é muito curioso perceber como existem vozes muito punitivas dentro de nós. E eu quis hoje ter essa conversa mais sincera com vocês, justamente porque, como terapeuta, muitas pessoas se confundem, né? E acham que para a gente estar nesse papel de terapeuta e de cuidar do outro emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, você tem que estar bem resolvido, você tem que estar com todas as coisas internas suas no lugar. E na verdade esse lugar não existe, né? E eu, como terapeuta, passo por coisas muito parecidas com aquela que você que está me escutando agora também passa, né? Então não é sobre a gente ser perfeito, não é sobre a gente não ter defeitos, não viver desafios, não falhar, não errar. Não é sobre isso, né? Ser evoluído não é sobre isso. A evolução fala de um processo contínuo, onde a gente, dia após dia, escolhe continuar olhando para dentro da gente, olhando para fora da gente, olhando com uma consciência de um todo dentro de nós e em nós. Então, muitas vezes eu, como terapeuta, escuto muito isso, sobre como eu sou evoluída, sobre como eu tô com coisas bem resolvidas, e não é assim que a banda toca desse lado, e eu faço questão de, toda vez que eu escuto esse tipo de coisa, falar, tá, nisso eu posso estar bem resolvida, mas tem um monte de coisa dentro de mim que não tá bem resolvido. E isso não é um problema, isso não faz de mim uma péssima terapeuta, isso não faz de mim uma pessoa que merece menos da vida e de mim mesma por conta de uma perfeição, dessa cobrança de uma perfeição desumana, e que
exercer essa perfeição é estar totalmente desconectada do próprio processo de evolução que a gente está vivendo aqui agora. E outra coisa que eu percebi também, semana passada, que não é semana passada, é semana retrasada, no primeiro episódio do mês de outubro, que eu trouxe as cartinhas pra gente falar um pouco da energia do mês, eu fiz um vídeo, né? Foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui do podcast. E foi muito curioso esse processo, porque quando você faz um conteúdo que tem vídeo, ele é um conteúdo que demanda de você uma atenção um pouco mais ramificada e não tão direcionada. Eu agora gravando só áudio aqui para você, eu tô mais focada na mensagem que eu quero comunicar e no meu interno do que em si na imagem que eu tô transmitindo. E quando a gente está falando da uma imagem sendo transmitida junto, naturalmente a gente vai se preocupar com isso, não é se preocupar por uma questão de validação ou de questões assim, que também podem ter, mas eu falo de uma preocupação natural, né? A gente quer que o que a gente faça esteja bom, a gente quer que o cenário que a gente esteja bonito, a gente quer estar se sentindo bem com a gente fazendo aquilo, na questão de imagem, na questão de troca, né? Na questão de como eu me vejo. Então, naturalmente, quando você grava com um vídeo junto, a sua atenção meio que é ramificada, né? E essa ramificação traz pra gente um desfoque às vezes, né? Porque se eu vou direcionar, se agora a energia que eu tenho disponível eu preciso direcionar para 2 lugares diferentes que conversam no mesmo lugar, eu vou estar com uma energia ali ramificada. Se eu não tenho essa energia ramificada, eu consigo concentrar minha atenção e meu foco mais bem direcionado. Isso não significa que é melhor ou pior, ou que é certo ou que é errado, mas é a gente constatando os fatos da realidade assim como ela é. E eu não gravei o episódio da semana passada e no domingo à noite eu tava conversando com um namorado. A gente tava conversando, enfim, a gente conversa bastante. Isso é uma das maiores bênçãos do nosso relacionamento. E eu falei pra ele, falei, nossa, eu não gravei o episódio dessa semana, vou gravar hoje. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei muito reflexiva. Ele falou assim, e o quanto de você colocar vídeo junto com fala, não é um processo também de autossabotagem para que você não faça aquilo que você precisa fazer, né? Porque a preocupação é muito maior, né? Eu não posso simplesmente acordar e ir de pijama e gravar. Não é que eu não posso, eu até posso, mas eu não quero fazer isso. Essa não é a forma que eu quero existir. Essa não é a imagem que eu quero passar, mas que eu também escolho como profissional exercer, sabe? E não tenho nada contra quem faz, né? Mas eu tô buscando um outro lugar na minha relação profissional que envolve mais profissionalismo, mais autoridade. E para mim isso é um símbolo, para mim isso é importante dentro desse lugar, desse meu posicionamento, né? E quando ele me falou isso, me acendeu uma luzinha de tipo, será que eu não gravei porque eu não estava bem com a minha imagem na semana passada? Será que eu não gravei porque me arrumar ia me demandar mais energia e aí eu deixei quieto para fazer depois? E aí eu fiquei pensando, e de fato, semana passada, eu não sei como foi a semana passada para vocês, mas semana passada para mim foi uma semana bem desafiadora emocionalmente falando, né? Eu acessei muitas coisas de camadas profundas da minha história, de questões que eu venho trabalhando já faz um tempo, que me trouxeram reflexões, que me trouxeram um lugar de humildade, que me trouxeram vários pontos que mexeram muito comigo. E eu não estava com nenhum saco para me arrumar para gravar, por exemplo, semana passada. E quando eu estava pensando sobre isso, depois do que ele me disse, eu percebi que fazia muito sentido isso que ele estava trazendo. E agora, quando eu estava gravando, eu pensei na possibilidade de ligar a câmera e falar, vou gravar. Só que aí eu olhei e falei, eu não tô afim de mostrar a minha imagem hoje. Eu quero só compartilhar o que eu tenho a dizer. E eu tenho entendido que não é sobre se tem imagem ou se não tem imagem, e sim sobre o conteúdo. A minha intenção de criar esse podcast foi para dar voz à minha voz. Então, dar voz à minha voz não contempla obrigatoriamente a minha imagem.
E eu queria também trazer a imagem aqui para experimentar esse novo lugar e também queria trazer a imagem aqui para facilitar um pouco mais o meu trabalho, né? Porque quando a gente fala de trabalhar com redes, quando você faz algum outro conteúdo que envolve vídeo, fica mais fácil de você reaproveitar esse conteúdo em outros lugares. Então, a minha intenção de trazer a imagem aqui foi me experimentar nesse lugar e facilitar um pouco o meu processo de divulgação do meu trabalho e do meu movimento nas redes, porque se você não trabalha com produção de conteúdo, eu tenho certeza absoluta que você não imagina o trabalho que isso dá. E se você trabalha, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Então, facilitar e otimizar esse processo de divulgação do trabalho é algo que eu tenho buscado para deixar o meu trabalho mais sustentável, né? A gente precisa ter um trabalho sustentável. É só assim que a gente vai se sustentar, né? Com mais consciência, com mais firmeza. Então, eu tenho buscado fazer isso no meu trabalho, sabe? De tentar ver como que eu posso otimizar essa minha existência nas redes e também fazer com que os meus conteúdos em redes diferentes conversem. Eu gosto de trazer essa conversação em vários lugares porque a gente consegue tá todo mundo meio que na mesma página e ao mesmo tempo se aprofundar naquele tema. Não é algo que começa e se perde, né? Por isso até que eu escolhi trazer aqui no trailer que eu explico para vocês, um tema do mês para a gente se aprofundar na nossa relação com nós, no trabalho e com o convidado. Mas eu percebi que a vida real acontece, né? Igual tudo. São várias percepções que eu tenho ao longo do processo que me trazem essa mesma percepção de vida real acontecendo. E na vida real tem semanas que parece que a gente não consegue planejar tanto e não consegue olhar tanto para essas questões, né? Porque sim, nós também estamos sendo atravessados pela vida. E eu percebi que nesse lugar eu não tenho então um tema definido, ou não estou me sentindo tão bem com a minha imagem, então eu não vou falar. E eu percebi o quanto isso está desconectado com a minha principal intenção aqui, nesse podcast, que de novo é dar voz à minha voz. Então eu decidi que, mesmo que eu não saiba o tema do mês, eu quero gravar, eu quero falar, eu quero compartilhar. Que mesmo que eu não tenha a mínima noção do que vai sair aqui, eu me permito pensar em voz alta. Eu gosto muito dessa frase, se permitir pensar em voz alta. Porque quando a gente pensa dentro da nossa cabeça, fica muito mais fácil da gente se confundir com aquilo que está sendo dito, de achar que a gente é isso que a gente pensa. Quando eu trago isso para uma voz alta, ou seja, eu penso em voz alta, fica mais fácil de eu reconhecer as minhas partes e de eu entender que aquilo que eu estou verbalizando é só uma parte do todo que eu sou. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, por isso que fala também é muito importante, por isso que a comunicação dentro de um processo de cura é tão importante, porque ela ajuda a gente a acessar novas camadas de nós e também a se distanciar um pouco mais de nós mesmos. E se distanciar de nós mesmos é bom, porque ajuda a gente a se aprofundar no nosso eu mais profundo nesse lugar, né? Então, quando eu decidi agora eu abri o computador, abri a câmera, falei, não quero gravar, falei, então vou deixar de gravar. Aí eu falei, não, mas não é que eu não quero falar, eu quero compartilhar, mas talvez não dessa forma, sabe? E aí eu me permiti escutar como é a forma que eu quero me compartilhar aqui com vocês hoje. Qual é a forma que eu dou conta hoje de compartilhar? E veio essa, de falar, de abrir espaço para deixar sair aquilo que está mais vivo em mim, sem pensar em que tema é esse, em roteiro que tem que seguir. Isso ensina muito sobre a vida, né? Que por mais que a gente tenha muitos roteiros pré-definidos, a vida acontece muito além dessas nossas expectativas e das ideias que a gente criou pra gente, né? E se a gente se trava nessas nossas ideias, talvez a gente não se permite esse novo que a vida está entregando, que a gente jamais conseguiria imaginar estando presa num tema, estando presa em alguma questão específica, né? Então, esse episódio está sendo de áudio e talvez você que escutou o último episódio esteja achando estranho, porque eu falei sobre testar vídeo, mas eu acho que eu estou mais comprometida em respeitar o meu processo do que me obrigar a testar vídeo.
do que me obrigar a fazer algo, entende? Então eu tô me permitindo muito nesse momento a voltar para a essência daquilo que eu faço. O porquê que eu tô fazendo esse podcast? Para dar voz à minha voz. Então, a minha voz não precisa da minha imagem. Então, eu não preciso me apegar para que o podcast só saia quando a minha imagem está ali, boa, quando eu estiver me sentindo bem, quando eu estiver afim de gravar vídeo, por exemplo. Então, esse episódio fala muito sobre isso, fala muito sobre o não saber, sobre o vazio, sobre o novo. E muitas vezes os nossos processos de cura exigem da gente um afronte com esse novo. Então, hoje eu tô aqui gravando isso, afrontando esse descontrole, sabe? Afrontando esse desconhecido, afrontando esse lugar de perfeição que muitas vezes eu me cobro, para dar voz ao meu ser real, para dar vida à minha vida real, para que a gente se conecte de uma forma não maquiada, mas sim viva, mas sim conectada. E quantas vezes a gente se permite não saber? Quantas vezes a gente se permite pensar em voz alta, mesmo não sabendo direito o conteúdo que vai sair, mesmo não sabendo direito as questões que vão vir? Então, eu tô me permitindo fazer mais isso, porque afrontar esses meus lados é me acolher. Afrontar essa obrigação de perfeição que eu me coloco é me acolher. É me acolher dentro da minha essência, é acolher e me relembrar daquilo que é essencial. É soltar os excessos, é soltar aquilo que eu tô acessando, que tá me distraindo de mim mesma. Tem um vídeo que eu não postei ele ainda, talvez eu até poste, que é um quadro que eu comecei com alguns amigos próximos, que chama Perguntas Nadiônicas. Acho que eu até falei disso num dos primeiros episódios. Acho que foi o primeiro episódio com o convidado, com o Hudson, meu benzinho. Eu até falei disso lá, que eu juntei algumas pessoas que eu conheço e ia perguntando, fazendo perguntas que eu gostaria de saber a opinião delas sobre, sabe? A visão delas sobre. E teve uma pergunta que o Hudson, a gente estava falando sobre qual é o maior desafio da humanidade que a gente enxerga, assim. E eu respondi que o maior desafio da humanidade são as distrações. O que eu chamo de distrações? Distrações é aquilo que a gente está usando para distrair. E aí não é um distrair positivo, é para se distrair daquilo que a gente de fato veio fazer, para se distrair de nós mesmos, então fica fugindo da gente. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, a muitos estímulos, principalmente eletrônicos. Muitas vezes a gente acha que a gente está só se divertindo, mas o quanto desse nosso processo de conexão com tudo aquilo que nos tira da presença e da realidade, não é uma forma que a gente está encontrando de se distrair de nós mesmos, de se distrair daquilo que de fato é a nossa prioridade naquele momento. Vou dar esse exemplo para vocês da própria gravação do podcast, né? De novo, a minha intenção de criar esse podcast é dar voz à minha voz. É me permitir falar mais as coisas que eu penso, me permitir compartilhar mais com vocês e ter mais esse tipo de troca com vocês, né? Uma troca menos controlada, uma troca um pouco mais longa. E quando eu desejo fazer isso no formato de vídeo e quando o vídeo passa a me travar a fazer o que eu quero fazer, que é dar voz à minha voz, e que eu não preciso dele para fazer isso acontecer, eu tô me distraindo. Eu tô me distraindo querendo me obrigar a ter a minha imagem junto com a minha voz aqui. Eu tô me distraindo achando que eu não posso ligar o microfone e pensar em voz alta, sendo que essa é a minha intenção aqui. Esse é o meu propósito com a criação desse podcast, né? Então, muitas vezes eu me julgo nesse lugar de achar que eu deveria fazer diferente, de que porque eu falei lá no trailer eu tenho que cumprir toda vez, e se eu não cumpro eu não sou impecável com a minha palavra e eu sou a pior pessoa do mundo. E eu tenho aprendido muito a me acolher nesse processo, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, ter uma vida mais gostosa e uma relação mais gostosa com você não é igual a não ter mais essas questões que você não gosta na sua vida. Não é igual você pensar só bem de você o tempo todo.
porque a gente estaria projetando algo que é irreal, principalmente dependendo da criação que você teve, dos desafios, dos traumas que você tem guardados dentro de você, né? Então, ter uma vida mais gostosa e uma relação mais gostosa com a gente é com tudo isso, não é excluindo tudo isso. Quando a gente exclui, a gente não se aceita. Quando a gente quer se livrar, a gente não está acolhendo a nossa história, que ela foi como ela foi. Não dá para olhar para o passado e falar, vou mudar o que me aconteceu, mas eu posso olhar para o que eu carrego do meu passado para escolher o que eu vou fazer com isso a partir de agora, onde isso vai me levar a partir de agora. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre quais são as distrações que estão desviando a gente de fazer aquilo que a gente quer fazer, de fazer aquilo que a gente pode fazer hoje. E não é de fazer perfeito, é de fazer o melhor que a gente consegue agora. Hoje o melhor que eu consigo é isso que eu tô entregando pra vocês. E eu tô entregando de coração, e só de entregar isso de coração, de ser algo que realmente tá vivo dentro de mim, isso já me dá uma paz gigantesca. De que eu tenho certeza que quem vai ouvir esse podcast, esse episódio, vai poder se nutrir absolutamente de tudo ou de partes bem importantes disso que eu tô trazendo aqui, que pra mim são partes muito sagradas. Pra mim, tudo isso que eu tô compartilhando com você aqui é muito importante. Muito importante. Muito importante pra minha vida, muito importante pra minha história. Hoje eu tô voltando pra terapia também. E tá sendo um marco bem simbólico pra mim de ver como eu posso me ver de uma nova lente, com um novo olhar e com outros olhos. Ontem também a gente teve a vivência aqui em Ribeirão Preto, a vivência de despertar o nosso poder pessoal. E foi muito linda a vivência, vendo as mulheres se entregando completamente para aquela experiência, vendo troca, vendo choro. Eu tenho tesão por choro terapêutico, porque eu acho que é algo que cura demais a gente, assim. Então, eu acho que até tem um vício em ver pessoas chorando, assim. Eu fico, no começo quando eu começava a atender como terapeuta, eu ficava sempre esperando o momento em que as pessoas iam chorar, porque eu falava, então a terapia tá funcionando. Isso não é bom, né? Mas eu entrava um pouco nesse lugar. E sempre quando eu vejo as pessoas chorando, compartilhando, falando, trocando, se entregando, eu me emociono muito porque eu sei como é importante a gente colocar coisas para fora, né? Ter espaços seguros para que a gente possa colocar tudo isso para fora, seja emoção, seja palavra, seja expressão do corpo. E ontem veio muito forte para mim a questão da minha voz, né? Em todo o processo que já estava sendo vivido e também na ativação da Kundalini, que na vivência eu também recebi junto com a Gil, né? Quer dizer, a Gil ativou. A Gil faz o processo de ativação da Kundalini. Então, eu tô ancorando cada vez mais isso em mim, nas minhas relações, no meu trabalho e principalmente na minha relação comigo, porque é isso. Para a gente dar voz à nossa voz, a gente primeiro precisa dizer sim para nós. Sim para eu vou dar a voz para você. Eu vou te escutar. Eu vou abrir espaço para a sua voz sair. E aí como? Aí depois a gente vai pro como, né? Podcast, vivência, relacionamento, enfim. A gente vai encontrando os espaços que a gente vai experimentando a existência desse novo eu e essa nossa parte que talvez seja uma parte ainda desconhecida da gente. Então, é isso que eu tenho para entregar hoje para vocês. É isso que é possível entregar hoje aqui para vocês. E eu tô muito feliz com esse meu máximo de hoje. Espero que você também comece a ficar mais feliz e a honrar mais o máximo que você dá, que não é igual ao seu ápice, talvez que você já tenha dado em algum momento da vida, né? Eu poderia olhar para esse podcast e falar, nossa, mas são só 25 minutos, mais ou menos, de episódio. Eu já gravei 1 hora aqui, eu queria 1 hora, né? Eu queria de determinado jeito, eu queria estar de determinada forma, mas não é sobre eu queria estar, é sobre eu estou. Hoje eu estou assim, hoje é isso que está vivo em mim, então espero de verdade que você também se relembre disso na sua vida, que dar o seu melhor não é encontrar uma linha do seu máximo,
é perceber qual é o seu máximo hoje e perceber que esses pontos eles vão mudando conforme você vai sendo atravessado pela vida, conforme você vai vivendo, conforme você se conecta com seus desejos, com seus traumas, com suas necessidades, enfim, nós somos complexos. Não adianta a gente querer simplificar e achar que existe uma única resposta para tudo sempre, não é sobre isso, né? A gente é complexo. Ser humano envolve muitas camadas, a nossa história guarda muitas camadas de nós mesmos e a gente precisa se abrir para, com gentileza e com calma, na medida do possível, ir honrando esses nossos máximos, que quase nunca é a nossa idealização de perfeição que não nos cabe, que nos aprisiona e que nos reprime. Então é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui e caso algo aqui que eu tenha dito te tocou de alguma forma, compartilhe comigo aqui nos comentários ou no privado lá no Instagram para que eu possa trocar mais com você desse processo que é tão importante para mim e se te atravessou a gente tem muito a trocar ainda. Até essa semana, porque nessa semana a gente tem mais um episódio e é isso. Beijo!